De junho é o Dia Mundial do Câncer de Rim. Essa doença silenciosa costuma ser diagnosticada ao se realizar aí outros exames, para se detectar então outros problemas. Bom, sobre esse assunto nós vamos falar agora com o urologista Rony de Carvalho Fernandes, que é diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan. Boa noite, Afonso. Doutor, eu queria começar perguntando para o senhor, é claro que essas datas de conscientização são importantes justamente para se lembrar da gravidade de uma doença que, como a gente até abriu dizendo, muitas vezes ela é pouco diagnosticada ou é diagnosticada quando vai se procurar aí outras doenças, né? Exatamente. O câncer de rim, ele nas fases iniciais, ele dá muito pouco sintoma, né? Então, os pacientes acabam descobrindo esse tumor por realização de outros exames, um exame simples, como um ultrassom ou uma tomografia. Então, poucas pessoas acabam sentindo sintomas como sangramento na urina, dor na barriga, dor nas costas, ou a presença até de alguma coisa que aumenta o volume, que a gente chama de massa, né? Mas, na grande maioria dos pacientes, eles não têm sintoma, e por isso que a gente faz, e hoje é o dia 18, o Dia Internacional de Conscientização do Câncer de Rim. Em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, eu agradeço a oportunidade de estar divulgando mais essa causa aí, para que a gente possa diminuir os números dessa doença. Pois é, doutor, e aí eu queria colocar também em perspectiva a questão do momento, que a gente vive desta pandemia de coronavírus. Como que isso também tem influenciado nos diagnósticos? Então, o que acontece é que muitas pessoas, por estar com medo de contrair a doença nos hospitais, nas clínicas, nos lugares que eles podem fazer exame, eles estão deixando de fazer o diagnóstico de uma doença que precisa ser feito um exame. Então, nós que tratamos de oncologia, de câncer, a gente está sempre orientando os pacientes de que não existe só uma doença no mundo, o coronavírus, o Covid-19. Existem outras doenças que não podem ser deixadas de fazer diagnóstico e o tratamento no momento certo. Tudo isso está muito seguro hoje, os hospitais estão muito bem aparelhados, estão muito bem orientados, protocolados pela Organização Mundial de Saúde, então a gente não pode deixar de ir fazer os exames necessários, né? Pois é, e perguntar para as pessoas que têm mais possibilidade de ter câncer de rim, tem algum grupo específico de pessoas? Se já tem algum problema renal, é importante observar de uma forma ainda mais atenta. Que dica que o senhor daria, então, para quem nos acompanha, para que possa se atentar sobre esse assunto? Principalmente em relação ao gênero, né? O câncer de rim ele é 2/3 mais frequente nos homens do que nas mulheres. Depois, a faixa etária. Ele acomete indivíduos acima dos 50, em torno de 50 a 70 anos. E principalmente naqueles indivíduos mais obesos. Então, saiu um estudo em 2019 mostrando que a síndrome metabólica, a circunferência abdominal aumentada, aumenta o risco do câncer de rim. Além daqueles hipertensos, aqueles indivíduos que têm pressão alta, que não controlam a pressão alta, e alguns indivíduos que trabalham expostos a algumas substâncias que a gente sabe que são cancerígenas. E aí perguntar um pouco sobre o tratamento. Como é que é feito uma pessoa que é diagnosticada com câncer de rim? O que deve ser feito? E também se a taxa de recuperação é grande, como é que é essa questão? Isso é muito importante. Na década de 90, a gente fazia diagnóstico de tumores muito maiores. Hoje, com o advento do ultrassom, dessas imagens, a gente consegue fazer diagnóstico numa fase mais precoce. E aí, com isso, a gente consegue preservar a função dos rins. Nós temos 2 rins. Então, se a gente fizer o diagnóstico numa fase precoce, tumores pequenos, a gente consegue tirar somente o tumor, sem a necessidade de tirar o rim. Quando os tumores estão maiores, a gente tem que tirar totalmente aquela unidade do rim. Mas a gente vive perfeitamente muito bem com um rim só, né? Então, o tratamento preconizado é a retirada de parte do rim ou de todo o rim, na dependência do tamanho que tem esse tumor.
E aí a questão de se fazer quimioterapia, radioterapia, isso é analisado caso a caso, às vezes a retirada precoce já pode ter um resultado aí muito positivo? Essa pergunta é muito importante, seria a taxa de cura, né? Se a gente pegar numa fase inicial dos tumores renais, a gente cura 9 entre 10 pacientes, ou seja, cerca de 90, 93%. Mas tem um grupo de pacientes em torno de 20%, 2 a cada 10 pacientes que fazem diagnóstico de câncer de rim, já estão numa fase mais avançada. E o que a gente tem hoje muitas medicações, são chamadas terapias-alvo, né, que tratam o tumor no seu foco mesmo e que podem aumentar a sobrevida. Hoje a gente sabe que no mundo, né, existe um comitê internacional que avalia tumor renal no mundo, são cerca de 400 mil novos casos por ano, com cerca de 175 mil óbitos. Então, a doença tem que ser diagnosticada em uma fase precoce, porque ela tem uma certa agressividade e quando ela está disseminada, quando ela está já com metástase, ela já saiu dos limites do rim, a chance de óbito aumenta. Nós podemos controlar com algumas medicações, mas existe a possibilidade, sim, de uma taxa de óbito mais alta. Doutor, eu acho que nunca é demais a gente destacar, né, a importância dos rins para o organismo humano e para regular aí as nossas atividades, né? Sim, o rim é um órgão fundamental. Nós não conseguimos sobreviver sem o rim. Existem métodos de substituição do rim, que são aquelas máquinas, a diálise que pode ser feita. Mas o rim é um órgão fundamental, o rim ele faz a limpeza do nosso corpo. Então, para isso, a gente tem que orientar sempre tomar bastante líquido, para que a gente possa manter a função do rim, que com a idade e com diversas doenças, como diabetes, hipertensão, a gente pode ir perdendo ao longo do tempo a função do rim. Então, é muito importante que a gente mantenha esse órgão funcionando adequadamente. E aí a dica de ouro seria, então, tomar água e não ser pouco, né? Não, tem que tomar bastante líquido e principalmente em relação ao câncer de rim, que é o que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza, é a atividade física. Porque se a gente tem um aumento da taxa do câncer com obesidade, com a síndrome metabólica, que seria aquela circunferência aumentada, então a atividade física diminui bastante esse fator de risco. Controlar a pressão alta, né? Tomar as medicações adequadas, controlar o diabetes e com isso a gente evita a transformação num tumor tão grave como esse. O senhor falou no momento da fala do senhor, acho que é muito importante destacar isso, né, que é como aliar a medicina com os avanços tecnológicos. Por exemplo, hoje, nesta questão, o senhor colocou 2 pontos. Primeiro, que tem a possibilidade de fazer um diagnóstico cada vez mais precoce, o que é muito importante para o paciente, e também que possibilidades de tratamento têm sido cada vez menos invasivas, né? Isso. No tratamento do câncer de rim, hoje a gente utiliza as cirurgias chamadas minimamente invasivas. A gente pode fazer retirada de parte do rim por laparoscopia, que são aquela cirurgia que a gente faz com câmeras, né? Laparoscopias associadas a robô, e pequenas massas podem também ser tratadas com cirurgias por via de punção, onde a gente usa radiofrequência, que é queimar o tumor, ou usa uma agulha que pode congelar o tumor. Então, isso tudo são métodos minimamente invasivos que a ciência, o avanço da ciência, vai transformando esses tratamentos que eram feitos clássicos com grandes cirurgias, em cirurgias menores, menos agressivas e com uma recuperação melhor, né? E, doutor, a gente falando agora de um cenário mais complicado, é quando a pessoa ela não diagnostica, ela não se trata no início. Aí sim podemos ter grandes problemas, né? Sim, Afonso. Se a gente não fizer o tratamento do câncer de rim numa fase inicial, esses 2 casos em cada 10 que fazem o diagnóstico numa fase mais tardia, eles podem vir a falecer por causa desse tumor, né? Porque ele é um tumor extremamente agressivo, ele dá metástase, ele sai do rim e vai para outros órgãos, levando uma piora no quadro desses pacientes, né?
Quando uma pessoa ela faz exames de rotina, isso está contemplado? É possível se detectar aí o início de um câncer? Como é que é essa questão, então? Sim. O rim é facilmente visualizado num exame chamado de ultrassom. Hoje o ultrassom está espalhado em todo o nosso território nacional, é um exame barato, fácil de ser realizado, né? Os médicos de imagem de ultrassom conseguem detectar pequenas massas no rim, até de 1 centímetro, 2 centímetros. Então a gente pega o tumor numa fase muito inicial, onde a gente tem uma taxa de cura, como eu já comentei, de mais de 90%, ou seja, a cada 10, 9 vão ser curados, né? Bom, nós conversamos aqui na Jovem Pan com o urologista Rony de Carvalho Fernandes, que é diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender aqui na Jovem Pan e fazer esses esclarecimentos tão importantes. Uma boa noite para o senhor. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito boa noite, Afonso. Obrigado em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, a oportunidade de esclarecer todo o seu público aí. Obrigado.